Boa noite a todos. Estamos começando a 13ª aula da série Bereshit, Gênesis. Eu não estou na sinagoga, eu estou em casa porque ontem eu dei essa aula já, só que o áudio ficou ruim, então estou refazendo a aula para quem acompanha pela internet e também poder ter acesso a essa aula. Aproveitando isso, você que tem acompanhado, não esqueça de curtir o vídeo, se tiver alguma dúvida comenta, pode entrar em contato comigo. Curte, compartilha, se inscreva na página tanto no Facebook como no YouTube. Vamos começar a aula então. Essa aula, vou primeiro fazer um resumo. Essa aula eu vou falar sobre as 7 mitzvot Bnei Noach, né? As 7 mitzvot, os 7 preceitos, mandamentos dos filhos de Noé. O que quer dizer isso? Que para Noé vai ser dado, a gente vai estudar hoje, 7 preceitos, e a partir disso, então, é feito um pacto, um brit em hebraico, né? Um pacto entre Deus e toda a humanidade, não só a humanidade, mas na verdade toda a vida biológica que existe no mundo, que é chamado Brit Akashet em hebraico, ou seja, o pacto do arco-íris. E através desse pacto, então, Deus espera da humanidade que cumpra essas 7 leis. Então, são 7 leis, são leis fundamentais, básicas para a humanidade funcionar, se desenvolver de uma forma saudável e boa e elevada. E a gente vai ver mais detalhes ao decorrer dessa aula. Antes de entrar no texto em si, só para contextualizar, eu quero falar primeiro quais são essas 7 leis. As 7 leis são o seguinte: das 7 leis, 3 são as leis principais do judaísmo, são 3 mitzvot principais que qualquer judeu não pode transgredir, nem que seja sobre questão de vida ou morte. São as 3 principais leis, que é idolatria, assassinato e relações proibidas. Então, 3 das 7 é idolatria, assassinato e relações proibidas. E as outras 4, quem sabe as letras em hebraico, pode decorar Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Ou seja, Aleph é Ever Minahai, ou seja, não pode comer um membro de um animal enquanto esse animal ainda está vivo. Então é algo muito cruel comer algo que ainda tem vida nele, ainda está vivo. Então, primeira lei em hebraico é Ever Minahai. Beit, é a mitzvah de Brikat Hashem, ou seja, não pode amaldiçoar o nome, Deus nos livre, né? O nome de Deus. Não pode blasfemar, né? Não, então é a segunda mitzvah. A terceira seria Gimel, é Gezel, ou seja, não pode roubar. E a quarta mitzvah, Dalet, é Dinim. Tem que ter leis, tem que fazer um tribunal. Então essas são as 7 leis. Agora eu vou explicar melhor o que abrange cada uma dessas leis. O que é o assassinato? O assassinato, claro, não pode matar, óbvio, né? Então é proibido matar. E dentre isso vai entrar, não pode abortar também. Não pode matar sem ser pelas próprias mãos, ou seja, causar que alguém morra, também é proibido. E deixa eu ver aqui. E também não pode envergonhar alguém. Não pode deixar alguém envergonhado. Então essa é assassinato, não pode matar. Agora, relações proibidas. Não pode fazer relações proibidas. O que é? São pela lei judaica, são 6 proibições, a princípio, 6 coisas. Não pode fazer relações proibidas o homem com a sua própria mãe, então é familiar. Não pode ter relação o homem com a esposa do seu pai. Seu pai e a mãe são divorciados, outro casamento, viúvo, então com a esposa do pai. Terceiro, não pode ter relação com a sua irmã por parte de mãe. A quarta proibição, não pode ter relação com uma mulher casada. A quinta, um homem não pode ter relação com outro homem. A sexta, não pode ter relação com outro animal. Então são as 6 proibições básicas que existem na lei judaica. E tem legisladores que incluem também todas as parentes próximos da parte da mãe, também entra nisso. E também tem quem diga que também entra aqui o filho e a filha, né? Claro. Que o filho e a filha nem tá na lei judaica porque é algo óbvio que não se faz.
Também entra aqui se comportar com recato, né? Uma pessoa ser recatada, tanto no modo de se comportar, como no modo de se vestir. Então, essa é relações proibidas. Idolatria, não pode fazer idolatria. O que isso quer dizer? Não pode se ajoelhar, rezar, acender incenso, oferecer sacrifícios, se curvar, beijar, abraçar, nenhum outro tipo de culto, nenhuma estátua, ou rezar para alguém que acha que é Deus, que não é o Deus único, ou para dois deuses, ou para algum santo, ou para alguma estátua, ou para um ser humano, ou para um anjo. Então isso tudo está englobado na idolatria. O que falta? Roubo. Não pode roubar. Isso quer dizer que você não pode roubar nem algo insignificante. Por exemplo, só roubei 3 centavos. O que é 3 centavos hoje em dia? Nada. Também não pode. Você não pode... Também, se roubou, tem a obrigação de devolver. E dentro disso também você não pode deixar de pagar um funcionário diário, vem um funcionário que você contratou por X, sei lá, por R$100 pelo dia. Você não pode não pagar ele. E também tem comentaristas que vão entrar que aqui entram todas as leis financeiras, de empréstimo, de devolver, de dívida, pagar, todas essas questões financeiras entram aqui, então também não roubar. Entra também não roubar a questão de abusos sexuais também, que estupros são proibidos porque não roubarás. Ou seja, é algo que não te pertence. Então, se é uma mulher, um homem, por exemplo, abusa de uma mulher casada, é um pecado por relações proibidas, porque é uma mulher casada. Agora, se é uma mulher, por exemplo, solteira, é uma proibição por causa de roubo, que ela não te pertence e você está roubando algo que não é seu. Even Minachai, que é não comer uma parte de um animal enquanto está vivo, ou seja, tem que esperar que o animal esteja morto para poder comer. Qual animal? Qualquer tipo de animal. Também o sangue, não pode comer o sangue do animal enquanto esse animal também está vivo, também entra nessa proibição. Um segundo, gente. Vou ajeitar a luz. Cara, foi melhor. Então a obrigação, a lei de mitzvah de Even Minahai. E Birkat Hashem, não pode amaldiçoar o nome de Deus, ou seja, existe um respeito a Deus. Tá? Então essas são as 7 mitzvot básicas. Então, dito isso, explicado essas 7 mitzvot básicas, vamos explicar da onde a gente aprende essas 7 mitzvot, esses 7 mandamentos, esses 7 preceitos, essas 7 obrigações, ou pode se traduzir da forma mais correta, essas 7 formas de se conectar com Deus. Embora é chamado as 7 mitzvot de Noé, que o Noé recebeu, na verdade os nossos sábios, pela Torá oral, explicam que essas 7 mitzvot já foram dadas antes. Para quem? Para Adam Arishon, para o primeiro ser humano. Quando? Dentro do jardim do Éden. Então o primeiro mandamento que a gente falou, se eu não me engano na aula 3 ou 4, não lembro agora a aula, deve ser a aula 4, o primeiro mandamento que Deus ordena, não coma do fruto proibido, nesse mandamento já estava incluso as 7 mitzvot, essas 7 mitzvot. Vamos ver o que os sábios falam. Os sábios falam o seguinte, Deus fala assim em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito, Vaitzav Hashem Elohim al Adam lemor, mikol etz hagam tochel. Ou seja, e ordenou Hashem, Deus, Elohim, o Deus que criou o mundo, al Adam, sobre o homem lemor, dizendo, mikol etz hagam, de todas as árvores do jardim, tochel, coma. E nesse mandamento, nossos sábios aprendem o seguinte, quando Deus falou e ordenou, na frase, e ordenou, esse ordenou vem simbolizar, vem aludir os denim, ou seja, a obrigação de ter leis, tribunais. Não expliquei essa, eu deixei. Então, voltando, das 7 mitzvot, eu não expliquei o que é denim, o que são tribunais. E sobre tribunais vai ter discussão entre o Maimônides e o Narmânides. O Maimônides vai dizer que é obrigado ter em cada cidade um tribunal na qual esse tribunal julgue ou puna
quem descumpriu as outras 6 preceitos das 7. Então, por exemplo, se alguém assassinou, então tem que ter um tribunal que vai punir esse assassinato. Se alguém roubou, tem que ter um tribunal que vai punir quem roubou. Se alguém teve relação proibida, então tem que ter um tribunal que vai punir quem teve relação proibida. Então, isso que o Maimônides vai explicar, que ter um sistema de tribunal é uma forma da sociedade conseguir viver através dessas outras 6 leis. Que sem lei também não há um comportamento certo na humanidade. Agora, o Narmânides não. O Narmânides vem explicar que tribunais, o que é o tribunal? É que cada lugar, cada país tem que ter a sua constituição. Ao que parece certo aos olhos dela, desde que seja de forma lógica e não vá contra esses 6 mandamentos, claro. E aqui pode entrar todas as leis de prejuízo, de dano financeiro e por aí vai. Ou seja, quer dizer que essas 7 leis pode ser alguma coisa muito mais ampla, na verdade. Então seria a constituição correta de cada país e país. Então quer dizer que a constituição do meu país é o que essa lei quer dizer? Não necessariamente, porque não necessariamente essa constituição fala exatamente de acordo com o que a Torá está dizendo nessas outras 6 mitzvot. Então, deixa eu explicar isso, vamos voltar. Então fala assim, Vaitzav, e ordenou em Gênesis 2, versículo 16, e ordenou, daqui a gente aprende que Deus mandou a gente ter tribunais. Como está escrito, Hashem, Deus, daqui a gente aprende que não pode amaldiçoar o nome de Deus, que tem que não é só não respeitar Deus, que é a origem do mundo, você ainda amaldiçoa, a origem da vida, é uma desconexão do homem com a vida. Elohim, aqui é que a gente aprende que não pode fazer idolatria. Aladam, sobre o homem, daqui a gente aprende que não pode assassinar. Lemor, dizendo, daqui a gente aprende que não pode fazer relações proibidas. Mikol etzagal, de todas as árvores do jardim, daqui a gente aprende que não pode roubar. Ou seja, está falando que é permitido comer todas as árvores do jardim, ou seja, não as outras árvores, que não é sua. Estou te dando essa. Então só pode comer o que é seu. Só pode usufruir o que é seu. Não pode usufruir o que não é seu. E torrel, e comerás, daqui aprende então que não pode comer um animal enquanto vivo. Parte de um animal enquanto vivo. Então aqui os nossos sábios aprendem que o Adão, o primeiro ser humano, já recebeu essas 7 leis. Vai ter a discussão sobre a última lei, que é a última lei de não comer uma parte de um animal enquanto vivo. Porque o homem, o Adão, no jardim do Éden era proibido comer animal, só comia frutos da árvore. Então, como o Adão foi ordenado já a comer um animal depois de morto. Então, aqui os sábios vão dizer que não. Então, na verdade, o Adão, o ser humano, o primeiro ser humano, ele só recebeu 6 leis. E a 7ª, só depois de Noé, quando sai da arca, que é permitido os animais, ele recebe essa 7ª lei. E por ele ter recebido essa 7ª última lei, que o nome das leis fica em nome dele. Então são as 7 leis dos filhos de Noé, que é toda a humanidade. Então essa é a explicação aqui. Tá. Agora, os sábios vão dizer também que a gente poderia aprender de outras frases essas leis. Por exemplo, a gente vai ver que no dilúvio, o mundo foi castigado por causa de idolatria, de relações proibidas, de assassinato. Então, como Deus puniu a humanidade, se a humanidade não tinha recebido nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma instrução divina. Então, daqui a gente aprende que não, que é óbvio que se Deus puniu, Deus já tinha dito para a humanidade o que ele esperava dela. Ou seja, que mesmo que não está escrito explícito na Torá, obviamente a humanidade já tinha recebido essas 7 leis. Dando mais força ao que nossos sábios falam, que o próprio Adão, no Jardim do Éden, antes de pecar, ele já tinha essas 7 leis para cumprir. Essa é a ideia. Então, por isso que existiram as punições, que Deus puniu a humanidade por ter descumprido essas leis, por causa do roubo, do assassinato, da idolatria, e também dizendo aos sábios que eles comiam parte de animal vivo, e por aí vai. Não tinha justiça, ou uma justiça deturpada. Então, essa é a ideia aqui. Então, depois dessa introdução sobre as 7 leis,
a gente vai para o texto em si. Eu vou recapitular só o que eu falei no final da aula passada e a gente continua. A gente vai para o capítulo 9 do livro Gênesis, Bereshit. Então, aula passada a gente estudou sobre o dilúvio. Quem não viu, volta na playlist do YouTube ou no Facebook, vê a publicação anterior. E tem a aula do dilúvio, aula 12, né? A gente está na aula 13. E a gente viu então sobre o dilúvio. E a gente vê que assim que acaba o dilúvio, o Noé, ele sai, Deus manda o Noé com as famílias, com os filhos das famílias sair da arca, e lá ele faz sacrifícios para Deus. E quando Deus ele cheira, né, é uma metáfora, uma personificação, esses sacrifícios ele fala, nunca mais eu vou destruir toda a humanidade. Então isso que a gente viu, mais ou menos na aula passada. Então agora a gente, pegando o gancho, a gente vai então para o capítulo 9, versículo 1. Vaivarer Elohim et Noah ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומלאו את הארץ. E abençoou Deus, o Noé e seus filhos, e falou para eles, frutificai-vos e multiplicai-vos e preencham toda a terra. Se a gente é interessante que a gente vai ver que todas essas frases têm um paralelismo perfeito com a primeira vez que Deus fala com o ser humano, com Adão, no Jardim do Éden, no capítulo 2. Vamos ver se eu acho. No capítulo 2, um segundo. Criou o ser humano e fez o Jardim do Éden, fala dos rios. Aqui. Depois cria a mulher. Não, onde está? Não estou achando. Um segundo. Aqui. É na criação do homem no primeiro capítulo. Por isso que eu não estava achando. No primeiro capítulo. Aqui. O primeiro capítulo, versículo 28. Ele cria no 27 o homem e a mulher. No 28, vai varerrotar, abençoa eles. Vai, homem, ele falou para eles, frutificai-vos e multiplicai-vos, o melô etaret, se preencham a terra. E aqui é a mesma coisa. E abençoa, então, é como se fosse que está renovando a humanidade. Ou seja, Deus destruiu a humanidade, agora ele está recomeçando. E está falando a mesma coisa. E abençoa, então, os homens, tenham filhos, se multipliquem, preencham a terra. Aqui. E por que, então, ele precisou repetir? Uma, é claro, que Deus destrui, então é como se fosse um recomeço, é o primeiro ser humano de novo, Noé, que é o que sobreviveu. Mas a gente pode entender também melhor, explicando, que Noé, ele estava com medo de sair da arca e de ter filhos, quando ele viu o mundo todo destruído. E ele pensou, para que eu vou ter filhos se tudo pode acontecer de novo? Então aí Deus vai fazer o pacto, nunca mais vou destruir a terra, eu estou te dando uma bênção, tenha uma bênção de filhos. Nunca mais vai acontecer a sua preocupação. Aí sim, Noé então sai da arca e continua a humanidade, né? Ou seja, continua tendo filhos, eles e os filhos deles, e até que chega a gente, a toda a humanidade. Então é isso. Por isso que Deus fala aqui para Noé e para os filhos dele. Que até então Deus só falou para Noé. Só para Noé, tudo é para Noé. Agora para Noé e para os filhos. Os filhos também recebem essa bênção. Então preencham toda a terra. O morachem vetchitchem, e o temor dos animais, e o temor deles será al-kol hayat haaretz, sobre todos os animais da terra, ve'al-kol of hashamayim, todas as aves do céu, bechol asher temos adamah, tudo que se mexe na terra, bechol dgei hayam beyedchem nitaru, e todos os peixes do mar, na sua mão eu dei. Ou seja, que vai ter um temor
de tudo que existe no mundo por você. E aqui também em Bereshit, a mesma coisa. Depois que ele abençoa, ele fala o seguinte: Urveshua, e conquiste a terra, Urdub de Gatayam, e subjugue, né, como se fosse nessa palavra, os peixes do mar, o Beofa Shamayim, as aves do céu, e todos os animais que se movimentam pela terra, a mesma coisa. Agora, continuando em Bereshit, depois fala assim: olha, eu dei para você a Esev Zorei Azera, as plantas da terra, e as árvores que estão no... e as frutas que estão na árvore para comer. Mas aqui vai mudar então. A gente vai para o versículo 3. Kol remes asher uchai lachem yeh leochla. Tudo que se movimenta, que tem vida, ou seja, todos os animais, para vocês será como comida, como alimento, como consumo. Então aqui, nessa frase, é permitido para o ser humano comer então animais, o que não era até então. Que Yerek Esev natati lachem, da mesma forma como Yerek Esev, como as verduras da grama, eu dei para vocês, quando? Para Adão, para o homem. Et kol, ou seja, tudo. Ou seja, da mesma forma que o homem podia comer os vegetais, então aqui eu deixo vocês comerem agora os animais. E eu acho que eu já citei em alguma aula isso. A gente vai, se for ver melhor o capítulo do Adam Arishon, a gente vê que Deus ele não permitiu o homem comer vegetais, e sim somente os frutos da árvore. E para os animais, os vegetais. Então a gente vê que antes também de Noé, não só o homem não podia comer animal, como os animais também não eram carnívoros, eles eram herbívoros, eles só comiam vegetais. E quando Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden, que tem que agora tem a maldição de plantar o próprio pão, e aqui Deus permite para o homem então comer também vegetais, não só o fruto da árvore, como também o fruto da terra. O que nasce na terra e não só o que nasce na árvore. E disputar a mesma comida dos animais. E aqui Deus está falando, lembra para Adão que não podia comer vegetal, só fruta. E depois que ele pecou, eu permiti ele comerem os vegetais, então da mesma forma aqui para você, da mesma forma que eu permiti para ele alguma coisa a mais, eu estou permitindo para você também alguma coisa a mais, agora então você também pode comer os animais. Essa é a explicação. Et kol, e que pode comer tudo. E sobre esses vegetais, a gente pode ter algumas explicações aqui. Uma explicação interessante é que porque vem comparar com os vegetais, a expressão eu não sei traduzir em português, kayerek esev, como uma verdura, esev é tipo da grama. E aí os nossos sábios vêm falar aqui que aqui tem a proibição de não roubar. Ou seja, eu deixei você comer tudo. O que? Tudo que é da grama, que não tem propriedade. Mas você não está permitido comer algo que não é da sua propriedade, ou seja, que é de outra pessoa. Então, Deus permitiu comer. Então, se alguém plantou uma cenoura, eu posso pegar a cenoura dele e comer porque Deus permitiu comer cenoura? Não. Ele permitiu comer a cenoura que não tem nenhuma propriedade, que ninguém é o proprietário dessa cenoura ou que é sua. Então, essa é a explicação. E daqui, então, está embutido nessa frase, não só a permissão de você comer do ser humano comer animais, como também a proibição de não roubar. É assim que nossos sábios vão aprender aqui. E outra explicação interessante também, que é válido citar, que da mesma forma que os vegetais, tem vegetais que são bons para comer, que são que curam determinadas doenças, que fazem bem para a saúde, e tem vegetais que são venenosos, que são prejudiciais. Da mesma forma, ele está falando aqui, eu dei agora permissão para você comer todos os animais. Mas lembra que eles são como os vegetais, que da mesma forma que tem vegetal bom e ruim para a saúde, não só para a saúde, mas também, talvez, para algo mais refinado, assim também os animais. Tem animais bons para o consumo e tem animais que não valem a pena ser consumidos. Que animais são esses? São os animais que no futuro seriam os animais kasher, quando o povo judeu fosse receber a Torá, que seriam permitidos para os judeus comerem, e os que não são bons, que não influenciam bem a alma, são os animais, então, que são proibidos pela kashrut, pela alimentação judaica de ser comestíveis, por exemplo, animais selvagens, que têm dentes afiados, são carnívoros, que têm garras,
ou o porco, o camelo, por aí vai. Então aqui a gente aprendeu essa mitzvah aqui, de a princípio então pode comer o animal. E sobre isso, eu vou só resumir o assunto, que é um assunto muito extenso e complexo. Eu vou só resumir. Por que eu vou resumir? Porque eu já fiz um vídeo, uma aula, que eu dividi, se eu não me engano, em 4 vídeos, que tem uma playlist no YouTube, sobre esse assunto, só sobre esse assunto de forma completa. Então, se você está interessado nesse assunto, assiste essa playlist que é sobre vegetarianismo, se a gente pode comer carne, se a carne eleva ou rebaixa o ser humano, é bom ser vegetariano ou não, e eu abordo esse assunto na íntegra. Então, se está interessado, vê. Aqui nessa aula, então, eu só vou dar uma pincelada no assunto. E a ideia aqui é porque até então não era proibido comer carne. Quer dizer, era proibido comer carne e agora passa a ser permitido. E a explicação é a seguinte, que tem um Midrash que conta que Deus criou os animais e Deus criou o ser humano. Tudo é criatura de Deus. Então, por que um vai matar, um pode matar o outro para comer? Não, são 2 criaturas independentes. O ser humano não tem nenhuma razão de poder matar um animal para comer dele. Porque ele vai morrer para te alimentar e não outro. Então, até então não podia comer animal. Agora, quando os animais sobrevivem, o dilúvio, eles sobrevivem graças ao Noé. Que é o Noé que fez a arca, construiu a arca, o Noé que botou todos os animais lá dentro, e o Noé que cuidou dos animais durante todo esse tempo do dilúvio. Quanto tempo? 1 ano ou 40 dias, isso a gente viu ano passado. Todo esse tempo, quem alimentou os animais? Quem cuidou deles? Quem trouxe a comida? Quem cuidou da comida? O Noé. Então todos os animais, quando eles saem da arca e a espécie ela sobrevive o dilúvio, então elas sobrevivem graças ao ser humano. Então o ser humano é como se fosse que ele ganha então uma propriedade da existência desses animais. Essa explicação a gente pode ver que um dos grandes comentaristas da Torá, Ora Haim, que é um dos comentaristas, mais ou menos, se eu não me engano, século XVI, século XVII, ele explica, então, dá 3 motivos porque agora é permitido comer animal. Primeiro é porque através agora do ser humano, o animal foi salvo da extinção. Segundo motivo, pelo esforço de Noé e da família de alimentar durante todo o tempo do dilúvio esses animais, e eles chegaram vivos, saíram vivos dessa tragédia. E a terceira explicação, que aqui acho que é a mais interessante, que através dos korbanot, dos sacrifícios que Noé ele ofereceu para Deus, Deus fez o pacto de nunca mais destruir toda a humanidade. Vamos ver de novo essa frase para entender o que eu estou falando. Capítulo 8, versículo 20. Vai Noé, reconstruiu Noé um misber Lashem, um altar para Deus, e pegou de todos os animais domésticos puros e de todas as aves puras e botou e subiu no altar como oferendas queimadas, bamisber, no altar. 21. Vaira Hashem, e cheirou Deus, é uma personificação, que Deus não cheira, Deus não tem essas características humanas. E cheirou Deus um cheiro agradável, né? Vaiomer Hashem, e falou Deus, Elibó, para o seu coração, Lo osif lekale lo adetadamá, eu não vou mais amaldiçoar a terra, Bavur Adam, devido ao homem, que Etzer levadam ramineurav, que o instinto do coração do homem é mau em sua juventude, já expliquei aula passada sobre essa parte, Velo osif od leakot et kol chai, e eu não vou mais leakot, destruir et kol chai, toda a vida, kasher asiti, como eu fiz agora no dilúvio. Então é interessante aqui, um ponto que eu esqueci de falar passada, porque está escrito que Deus falou para o seu coração. Deus não tem coração. O que quer dizer que Deus falou para o seu coração? Então aqui está querendo dizer o seguinte, que Deus não falou isso para Noé, ou seja, Noé e a família não souberam disso que Deus agora mudou
que ele nunca mais devido aos sacrifícios, ele nunca mais ia destruir o mundo. Está escrito que ele falou para o seu coração, quer dizer, é tipo como se fosse que ele falou para si mesmo, ele não conversou com a humanidade sobre isso. E como a gente sabe, quando Moshe recebeu a Torá e escreveu a Torá, ele escreveu essa parte. Isso lembra daquela época? Naquela época eu decidi, né? Eu fiz com que mudei a natureza para que nunca mais eu fosse destruído. Essa é a ideia. Por isso está escrito que falou para o seu coração. Quer dizer que não falou com a humanidade, ele só mudou a postura em relação ao mundo, que ele nunca mais ia destruir. O que ele nunca mais ia destruir? E agora é a parte interessante. Et kol chai, toda a vida. Quer dizer o seguinte, que no dilúvio ele destruiu toda a vida. Só sobrou o que está na arca. E da partir de agora, nunca mais Deus vai destruir toda a vida. Porém, partes, ele sim pode trazer alguma coisa, uma tragédia, ou um povo específico, mas não toda a vida. E é isso que o Or HaChaim, voltando agora, fala, que através dos korbanot, Deus decidiu não destruir toda a vida. Então, já que os animais não vão ser extintos devido ao homem, então o homem ganhou a propriedade de poder consumir um animal aqui e outro ali, de forma que os animais sempre vão existir, já que eles nunca mais iam existir nenhum deles. Nunca mais iam existir nenhum deles. Então, essa é a ideia do Or HaChaim. Agora, o que eu falo no vídeo sobre vegetarianismo é sobre a ideia do Narmanides, que o Narmanides vem explicar que até então os seres humanos e os animais eram independentes, um tinha relação com o outro, os dois só viviam no mesmo mundo, mas um não conversava com o outro. E da partir que Deus juntou toda a vida biológica no mesmo lugar, na arca, e o ser humano cuidou de tudo, na saída da arca existia uma evolução, um aprimoramento no mundo, que agora todos os organismos, toda a vida biológica, uma depende da outra, está tudo associado. E um utiliza a outra, da mesma forma que um corpo humano. O que é o corpo humano? O corpo humano funciona porque cada órgão, cada parte que tem no corpo humano, ele trabalha para alimentar a outra, que faz tal coisa, e um órgão vai consumindo o outro. E assim vai existindo um grande organismo. E então ele vem explicar que depois da destruição do dilúvio, o mundo virou um único organismo que agora um interage com o outro. Ou seja, os animais servem de comida para o ser humano e os animais também podem se interagir com outros animais. Essa é a explicação aqui. Vem explicar o que o Kliakar explica, que ele traz, na verdade, de um livro ainda mais antigo, que vem explicar que existem classes, como se fossem os reinos que a gente divide na ciência, existem classes. O primeiro é o mineral, que não se mexe. Classe em relação a... Quanto maior a classe, maior a quantidade de vida que tem dentro. O mineral, ele não se mexe. Depois tem o vegetal, que ele está preso na terra, mas ele cresce. E o vegetal se alimenta de mineral. Depois dos vegetais tem os animais, que eles têm mais vida, eles não só crescem, como eles se movimentam. E eles se alimentam, a princípio, de vegetais, ou do próprio animal. E depois existe o ser falante, que é a classe que o mais característica de vida, que a gente viu isso nas primeiras aulas sobre Nefesh Hayah, a alma viva, que é o ser humano e os animais. E o ser humano, então, ele consome um animal, que consome um vegetal, que consome um mineral, e assim tudo faz parte de a cadeia alimentar, tudo se entrelaça, se conecta. E daí? E daí que todas as criaturas que existem no mundo servem ao Criador, a Deus. E um mineral, por ter menos quantidade de vida dentro dele, ele pode servir menos a Deus do que um vegetal. E como é a forma de um mineral, então, poder evoluir, se elevar mais do que a capacidade dele, é contribuindo para um vegetal servir a Deus. E um vegetal é limitado, coisa que um animal tem uma limitação maior para servir a Deus. Como o vegetal consegue se elevar servindo de vida para o animal e o animal para o ser humano. Ou seja, quando o homem come o animal, que come o vegetal, que usufruiu os minerais, você pega toda a natureza e eleva a Deus, que é a capacidade intelectual que existe no ser humano em servir a Deus. De forma que um animal não consegue. Que o ser humano é um animal racional e ele é Betzelem Elohim, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Através de
boas ações, de preceitos positivos, das mitzvot, das 7 mitzvot do Bnei Noah, ou o judeu das 613 mitzvot, e por aí vai. Então a ideia aqui é essa, que agora então o mundo todo virou um único organismo e um agora tem responsabilidade sobre a existência do outro. Então essa é a ideia do Ramban, do Narmanides, e tem a ideia também do Rav Kook, que o Rav Kook vem dizer que o ideal... Então enquanto o Ramban, o Narmanides, ele explica que o mundo teve uma evolução depois do dilúvio, ou seja, agora é um estágio superior que o homem consegue comer um animal, o Rav Kook ele vem explicar que não, que na verdade decaiu, o ser humano decaiu de nível, e futuramente a gente não vai comer mais animal, mas a gente ainda não está na época. E qual a ideia aqui? Que a degradação ética que existiu na humanidade, que gerou o dilúvio, foi porque o homem tinha instintos desde sua juventude ruins e não tinha para onde dissipar esses instintos. E acabavam matando pessoas e fazendo coisas erradas. Então Deus, ele viu isso e falou assim, já para que o homem não mate mais o próximo, eu vou permitir então ele matar um animal para poder consumir. Então uma forma de você dissipar essa violência que existe dentro da humanidade sem se corromper contra um outro ser humano, mas no futuro isso não vai ser mais preciso, que o homem vai melhorar e não precisar mais matar um animal para dissipar essas energias. Isso que o Rav Kook em resumo, mas quem quiser ver melhor, ver a série que eu fiz de vídeos de vegetarianismo. E aqui a ideia vê lá. E depois tem a ideia do Rav Tzvi Yehuda, que é o filho do Rav Kook, que tem uma terceira ideia, que fala que na verdade não só o animal que a gente usufrui para viver, mas também o vegetal a gente usufrui para viver, também o mineral, por exemplo, o ar que a gente respira, a gente está consumindo, ou seja, toda a existência de tudo que existe no mundo depende de um consumo de alguma coisa do mundo, independente do nível de vida, tanto o animal, o mineral, oxigênio, vegetais, a roupa, a terra que a gente pisa para poder andar e construir as nossas edificações e moradias. Você precisa sempre usufruir de algo que existe no mundo. Então essa ideia vegetariana de só não comer o animal é uma ideia limitada. Que se a gente levasse ao extremo a ideia, também não poderia arrancar uma folha, uma planta, uma fruta da árvore também. Ou você não poderia esmagar a terra que você pisa, não poderia respirar o ar que você respira. E a ideia aqui, profunda nisso, é que na verdade a existência do ser humano, para o homem viver, o que é a vida? É Deus. Ele precisa usufruir o mundo que Deus criou. Mas aqui vem explicar o Rav Tzvi Yehuda, do filho do Rav Kook, vem explicar que isso vem dizer que na época, essa ideia vem ensinar a gente que na época que tiver Mashiach, o Olam Haba, o mundo vindouro, vai ser uma época que você não vai precisar utilizar mais nada que existe no mundo para estar conectado a Deus e ter vida direto de Deus. Então, enquanto hoje em dia a nossa conexão com a vida tem que ser através de outra coisa que existe sem ser a gente, no mundo vindouro a nossa conexão com a vida, com Deus, vai ser direta e sem intermediários, você não vai precisar mais comer, você não vai precisar mais beber, e esse conceito de matéria vai se ampliar de uma forma que a gente não conhece mais. Então toda essa ideologia vegetariana hoje que existe no mundo, na verdade é só uma pontinha de ideia para a gente entender o que vai ter no mundo vindouro, que é algo muito mais amplo que isso. Que a vida não vai ser só através de um grande organismo, mas cada parte desse grande organismo vai conseguir viver independentemente, com a conexão total com o Criador, com a fonte da vida. Então esse é o resumo sobre a questão sobre comer carne. Então aqui é permitido então comer a carne e agora vamos prosseguir a aula. Versículo 5. Então até aqui Deus falou, agora vai ser como comida todos os animais. Versículo 5. Ve'ar porém et dmechem. Agora, porém, o sangue deles, lenafshotechem, para a alma deles, hidros, será exigido. Miado kol chaya, perante das mãos de todo animal selvagem, edresheinu, eu exigirei. Um miad adam, e da mão do homem, miad ishachiv, da mão de um homem, irmão, amigo, colega, hidros, eu exigirei, et nefesh adam, a alma do homem. Ou seja, o que Deus está falando aqui nesse versículo, traduzindo, não pode assassinar. Ou seja,
eu liberei você matar um animal para consumir, para comer. Agora, se você matar um ser humano, esse sangue vai ter que ser vingado, que é a palavra hidros, que eu traduzi como eu exigirei. Ou seja, a conta vai ter que ser paga. Pode matar um animal para comer, mas um ser humano é proibido. Isso vai ser exigido. Agora vamos explicar melhor, passo por passo, essa frase. Porém, o sangue de vocês, ou seja, que não, o sangue, o que é? Se você derramar um sangue, se matar alguém, para a vida de vocês. O que quer dizer isso? Aqui nós sábios vem explicar o que é lenafshotechem. Vem explicar que mesmo se você mata alguém sem sair sangue, por exemplo, enforcamento, também é assassinato igual. Outra ideia, o que quer dizer para a vida de vocês? Querendo dizer que também a própria vida da pessoa, o suicídio é proibido, é um assassinato. Então aqui, dentro das leis de Noé, não só o assassinato, como também o suicídio é tão proibido quanto. Isso que vai dizer. Então, da vida de vocês, se vocês tirarem a vida de vocês, é drocha, eu vou exigir. Vai ter que ser paga essa conta. Vai ser vingado esse sangue. E aqui é interessante. Como alguém que acabou de morrer, que se matou, Deus nos livre, esse sangue vai ser exigido, vai ser vingado. Porque a pessoa está morta já. O que ela pode pagar? Então a ideia aqui é o que um comentarista chamado Rizkuni, ele explica muito interessante. Aqui uma alusão na Torá, indireta, né? Mas a gente pode entender que na Torá que existe vida após a morte. Ou seja, mesmo alguém que se suicidou, ele vai ter que pagar por isso. Como? Ele está morto? Não. É porque depois de morrer, existem outro aspecto de vida e lá tem castigo e tem recompensa. E aí ele vai ser exigido por esse ato de assassinato que ele cometeu contra si mesmo. Então essa é a ideia aqui que a gente aprende dessa frase. Então vai ser exigido. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Essa palavra porém, vem restringir algumas situações. Querendo dizer o seguinte, você pode matar. Não. Você não pode matar. Porém, tem alguns momentos que sim você pode matar. Ou tem alguns momentos que sim você pode se suicidar. Então, os nossos sábios vêm aprender daqui que aqui você pode se suicidar em Kiddush Hashem, em elevação ao nome de Deus. O que quer dizer isso? Santificação do nome de Deus. Ou seja, se tiver um período, uma época, que existem decretos negativos para os judeus. Aqui é a ideia. Que, por exemplo, no Holocausto, na Inquisição, pogrom, por aí vai, e falarem assim, ou você se converte ao ultimato, ou você transgride determinado mandamento ao ultimato, então você tem que falar, a princípio, pela lei, você não pode morrer. Você tem que cuidar da sua vida, senão é um suicídio. Mas aqui tem um porém para restringir, quer dizer que para santificar o nome de Deus nessas situações, sem você então pode se matar em nome de Deus. Como por exemplo, o mais famoso em Massada, por exemplo, que todo mundo morreu em nome de Deus para não ir na mão dos inimigos e seria uma vergonha para o povo. Ou então no Holocausto, muitas pessoas, para não descumprir nada do judaísmo, deram a vida deles, então nesses momentos sim, pode se matar. Só que aqui, os sábios aprendem isso, é só a lei para os judeus, e não para os não-judeus. Ou seja, os não-judeus não têm obrigação em santificar o nome de Deus com a própria vida. Isso não é exigido, não é uma obrigação. Então, se alguém falar, ou faz isso, ou eu te mato, rasvechá-lo, pode descumprir qualquer mitzvah, qualquer mandamento, a princípio. Tá. Então, agora, o que quer dizer miad kol haya? Das mãos de todos os animais selvagens eu vou exigir. O que quer dizer isso? O que os animais podem entrar? Ou seja, que essas leis estão sendo dadas para os animais também. Porque como agora Deus permitiu o ser humano comer animal, os animais então, talvez poderia pensar que os animais então podem agora comer o ser humano. Então vem falar, não, miad kol haya drasheni. Ou seja, se um animal matar um ser humano, esse animal também vai ser exigido, vai ter que pagar.
Então a gente vê isso na lei prática para os judeus, por exemplo, do boi famoso é o boi chifrador. Um boi que é chifrador e matou alguém, esse boi pode ser julgado pelo tribunal judaico e é pena de morte para o boi que matou. Ou seja, um animal que mata um ser humano também faz um assassinato e é proibido. Aqui é uma das explicações. A segunda explicação é que, vamos supor que alguém, um ser humano, Deus nos livre, matou alguém, só que ninguém soube. E não contou para ninguém, não tinha testemunha nem nada. Então vem dizer o seguinte, que miad kol hayad, a mão de um animal selvagem, esse sangue vai ser vingado. Querendo dizer o seguinte, que mesmo se essa pessoa não vai cair na mão de um tribunal e ninguém soube, Deus faz as contas deles. Então se alguém mata alguém e ninguém sabe, esse crime nunca foi revelado, vai vir um animal selvagem, por exemplo, e vai vingar o sangue derramado e vai matar essa pessoa. Ou seja, querendo dizer que Deus tem os métodos dele também de fazer a justiça do mundo quando o homem não faz. A princípio, o homem tem que fazer a justiça através dos seus tribunais. Mas se isso não acontece, Deus também tem o jeito dele. Como através dos animais selvagens, aqui no caso. É uma segunda explicação. E uma terceira explicação é que da partir de antes o animal, como eu já expliquei, também não podia comer carne. E agora foi permitido para os animais também, então, assassinar um outro animal para comer a carne, que são os animais carnívoros. Então, essa expressão, um miad adam, da mão do homem, um miad ish achiv. O que quer dizer isso? E da mão de um homem amigo. Como assim, da mão de um homem amigo? Edrosh, eu vou exigir também, etnefesh adam, a alma do homem. Então, por que alguém mataria, assassinaria um homem amigo? Então, aqui, nessa frase, vem explicar a questão de alguém que mata sem querer. Uma pessoa que matou sem querer. O caso clássico é uma pessoa que pegou um machado dele para cortar lenha. E o machado, você pega a parte do pau de madeira e bota um metal em cima e encaixa. E está cortando lenha. E ele encaixou mal feito. E quando ele foi cortar, foi fazer assim, o metal cai para trás, e ele anda para trás e acabou matando uma pessoa, por exemplo. Uma pessoa amiga, ou seja, essa pessoa também vai ser exigido o sangue dele. Querendo dizer o seguinte, é que uma pessoa que mata sem querer tem a obrigação de confessar que matou e de pedir desculpas por isso. Sim? E se ele não confessa e não pede desculpas por matar sem querer, o sangue da pessoa também vai ser exigido. Também essa pessoa merece, então, a pena de morte. Sim? E como é a forma de expiar também esse crime seria a galut, o exílio. A pessoa se exilar e ir para um lugar na qual ele não conhece, ninguém conhece ele, e ficar um tempo em exílio. Não vou entrar muito nesse ponto agora. Então aqui, então, essa frase então, é a mitzvah de não assassinar. Agora, versículo 6. Shofer dam ha'adam ba'adam damoi shafer. Que Betzelem Elohim asait adam. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus fez o homem. Deus fez o homem. E aqui é a obrigação, então, de fazer tribunais. Que se alguém derramou um sangue, o homem tem a obrigação de julgar essa pessoa e ter pena de morte sobre esse homem assassino. Se matou de propósito. Então aqui é a obrigação de dinim, de ter tribunais em cada cidade, e o homem tem a obrigação de julgar e não é tudo que a gente tem que botar na conta de Deus. E sim, nós temos que tentar nos resolver socialmente. Se alguma coisa escapar, Deus tem a forma dele. Mas a gente tem a mitzvah de fazer os tribunais, essa é a ideia, e julgar os assassinos. Da mesma forma que a gente aprende aqui do assassinato também, quem fez relação proibida, também quem fez idolatria, também quem roubou, quem comeu parte de um animal enquanto vivo, quem blasfemou. Também todas as mitzvot entram, todas as outras 6 mitzvot entram na ideia do tribunal aqui. Agora, interessante entender o seguinte. Se a gente for literalmente ler, shofer dam, aquele que derrama sangue, ha'adam, do homem, ba'adam, ba'adam, que a princípio, eu traduzo assim, aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Mas ba'adam, a gente traduz literalmente no homem, e não pelo homem. Ou seja, fica assim, aquele que derrama sangue do homem no homem, o seu sangue será derramado. O que quer dizer isso? Ou seja, aquele que mata alguém dentro de um homem, de um ser humano, o seu sangue será derramado.
E daqui nossos sábios aprendem daqui que é proibido então o aborto. Ou seja, qual é o homem que está dentro do homem? Qual ser humano que está dentro do ser humano? É o feto, dentro da barriga da mãe. Então alguém que derrama o sangue de um feto, ou seja, um homem que está dentro da barriga do homem, é o homem que está dentro do ser humano, que é o feto, o seu sangue também será derramado. Então também é proibido, é um assassinato também. Por quê? Que Betzelem Elohim Asad Adam, porque o Deus fez o homem à imagem de Deus. E aqui todo ser humano é a imagem de Deus. Judeus e não judeus. Todo ser humano que existe é feito à imagem de Deus. Isso quem fala, está escrito em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, o Rabi Akiva fala, em Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 3, Mishnah 14, Haviv Adam Shenivra Betzelem Elohim. Bem, querido é o homem, o ser humano, que foi criado à imagem de Deus. Como está escrito, que Betzelem Elohim Asat Adam, que é o nosso versículo. Como está escrito, que a imagem de Deus foi feito o homem. Ou seja, qual é a proibição? Por que não pode matar outra pessoa? Porque toda pessoa é a imagem de Deus. Essa é a ideia. E se você está matando alguém à imagem de Deus. Você está diminuindo Deus no mundo através dos assassinatos, como se fosse a imagem de Deus no mundo. Então é o que a gente aprende aqui. Interessante que o que é assassinar? Assassinar é matar fisicamente a pessoa, e não espiritualmente, é só matar a parte física. Porque o Maimônides vai explicar o que é a semelhança que o homem tem com Deus, é o intelecto. Mas então para o Maimônides, o intelecto é a semelhança que a gente tem com Deus, que a gente também tem intelecto. Agora, o Maharal, que é um outro comentarista, ele vai explicar que não, que também a gente pode ver que a semelhança divina não tá só no intelecto humano, mas também na parte material humana, a gente também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Explicando melhor, Deus não tem matéria. Nada disso, mas também o aspecto de imagem e semelhança, que eu não vou explicar agora isso, também está no homem inteiro, não só no intelecto, como na parte material. Como a gente prova isso dessa frase, que quem assassina materialmente, ou seja, o corpo, mata o corpo, parte física e derrama esse sangue, é proibido porque essa parte também foi feita à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, óbvio que é a forma metafórica de explicar. E sobre isso eu falei um pouco já quando foi criado o homem à imagem e semelhança, deve ser na aula 3. Eu expliquei isso melhor. Na aula 4, eu acho. Aula 4. Essa é a ideia dessa frase. E vocês frutifiquem e multipliquem e se ramifiquem na terra, urvuba, e se multipliquem nela. Tá? Essa é a ideia aqui. E a ideia é o seguinte, porque isso está logo depois do assassinato, está escrito que não assassine porque a gente foi feito a imagem de Deus. Então se multipliquem, porque quando você tem filhos e se multiplica, você está aumentando a imagem de Deus no mundo. Essa é a ideia. E se a gente perceber, nesse capítulo começa Deus abençoando, falando multipliquem e frutifiquem. E aqui no final ele fala, e vocês multipliquem e frutifiquem, porque repetiu. E aqui nós vamos aprender então que o primeiro é uma brachá. Deus está dando uma bênção, que vocês possam multiplicar e ter filhos. Essa segunda é um tzivui, é uma ordem, é um mandamento, é uma mitzvah. Vocês têm a obrigação de ter filhos. Então daqui a gente vê que Deus dá a obrigação para a humanidade de ter filhos, casar, ter filhos e preencher a terra. Então a obrigação, aqui não está preencher a terra, mas o shiretzu, se ramificar pela terra, então aqui é mitzvah. O não judeu hoje em dia tem essa mitzvah ou não, de ter filhos, é uma mitzvah ou não, porque são 7, a gente não contou essa dentro das 7, senão seriam 8. Então tem uma discussão aqui, tem quem diga que sim tem a mitzvah e tem quem diga que não tem essa mitzvah, mas é algo propício, que Deus gosta, que queira que tenham filhos, tá? Essa é a ideia. Para o judeu é mitzvah, obrigatório para o homem ter filhos. E aqui a gente vai agora para a parte do pacto. Então, depois que ele deu esses mandamentos, a gente vai para a parte do pacto do arco-íris. Um segundo. Isso, vamos lá. Versículo 8. Vaiomer Elohim, falou Deus, Elnor, para Nor, Velebanav, para os seus filhos, e Tolemó, que estão com ele, dizendo, seja para ele e para os filhos de novo.
E eu vou concretizar o meu pacto com vocês, que até então lembra que ele falou para o seu coração. E agora ele vai revelar para Noah, que vai através de um pacto, de algo muito forte. Interessante que todo brit, todo pacto que existe no mundo, na Torá, é Deus fazendo com o ser humano, e não o ser humano fazendo com Deus. O ser humano não faz pacto com Deus. Deus que faz pacto com o ser humano. Que não dá para quebrar. Um pacto, o que é um pacto? Não tem volta, é isso. Pronto. Então eu vou fazer um pacto com vocês e com a descendência de vocês que vem depois de vocês. Aqui Deus está anunciando, viu? Vocês vão ter filhos. E o pacto vai permanecer, ou seja, eu nunca mais vou destruir toda a humanidade como eu fiz no dilúvio. Vetkol nefesh chaya, não só, ou seja, o pacto não é só com o ser humano, é com os animais. E também o pacto vai para todas as almas de vida que estão com vocês, como as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens na terra, Itchem, que estão com vocês. Mikol yotzei ateva, todos que saíram da arca, lechol chayat haaretz, todos os animais do campo. Então é um pacto não só com a humanidade, mas com toda a vida biológica. 11. Ve'akimotit briti, eu vou concretizar o meu pacto, deixar de pé o meu pacto com vocês, veló e karet, e eu não vou mais desconectar kol basar, todas as carnes, od, mais mimei mabul, das águas do dilúvio, veló e od mabul e shachetat, não vai ter mais um dilúvio que vai acabar com a terra. E aqui é interessante que o pacto é que nunca mais vai kol basar, toda a carne, mas de vez em quando um e outro, sim, que a morte continua no mundo. Então, sim, vocês vão morrendo, mas não todas de uma vez. Essa é uma explicação. E outra que está escrito, porque está escrito, eu não vou destruir toda a carne, porque a palavra carne, não todo homem, animal e pássaros. Então quer dizer que mesmo o homem, mesmo se o homem e os animais não estão se comportando como homens e animais, e sim são bassados, são só um pedaço de carne. Não estou fazendo nada de produtivo. Mesmo assim o pacto vale. E aqui que a parte interessante. Veod meia babu, que eu não vou destruir mais com as águas do dilúvio. E aqui vai ter uma discussão entre os sábios. O que quer dizer essa frase? Pode ser que nunca mais vai ter Deus vai destruir através de um dilúvio, mas de outras formas, como por exemplo um fogo, um apocalipse pode acontecer. Ou então não, tá? Que é o sentido correto. Que Deus está falando o seguinte, eu estou fazendo um pacto que eu nunca vai destruir toda a vida biológica, toda a carne, da mesma forma que eu fiz no dilúvio. Isso que quer dizer? Ou seja, de nenhuma outra forma também. Ou seja, Deus nunca mais vai destruir o mundo. Não é só com dilúvio, de qualquer outra forma. Essa é a ideia. Veló e Yoda Mabuli também nunca mais vai ter um dilúvio que vai destruir a terra. 12. Vai Omer Elohim, falou a Deus, Zot Otabrit, e esse é o sinal do pacto. Asher Aninoten, que eu dei Benil Venechem, entre eu e vocês, uma coisa muito forte entre a gente e Deus, o Ben Kol Nefesh Chaya, entre todos os animais, Asher Itchem, que estão com vocês, Ledorot Olam, para todas as gerações. 13. Et Kashti, o meu arco Natate Beanan, eu botei nas nuvens, Veaita Leot, e esse será como um sinal Berit, de pacto Benil Benaretz, entre eu e entre a terra. Então aqui qual é a ideia? Que o arco-íris é o sinal do pacto. E aqui então, muitas pessoas... então antes não tinha arco-íris, e só agora Deus então criou o arco-íris. Mas o arco-íris não é uma questão física, que a água com a luz na nuvem faz o arco-íris, porque isso é um pacto. Essa é a pergunta que existe, mas se a gente prestar atenção aqui, não tem pergunta. Está escrito no passuco, porque o meu arco, Natate, está no passado, eu botei na nuvem. Botou quando? Quando criei o mundo. Sempre existiu arco-íris. Mas agora esse arco-íris que sempre existiu, ele é um sinal. O que é um sinal? Um sinal de um pacto é o seguinte, você está fazendo um pacto com uma pessoa, vamos supor que tem uma árvore na frente. Aí você vai falar assim, essa árvore é o sinal do nosso pacto. Não que criou uma árvore, a árvore existiu, mas agora ela passa a ser um sinal, um lembrete do pacto. Então sempre que, por exemplo, eu nunca mais vou invadir a sua terra e você, vizinho, nunca vai invadir minha terra. E essa árvore que está entre as nossas terras é o sinal. Ou seja, sempre que eu olhar para a árvore eu vou lembrar, lembra o pacto que eu fiz, esse é o sinal, daqui eu não posso passar. Mesma coisa aqui, o arco-íris sempre existiu, mas agora quando a gente olhar, a gente vai lembrar do pacto que Deus fez. Essa é a explicação mais simples. Outra explicação muito boa é o que o Rizkuni também explica, que ele fala o seguinte,
que antigamente, quando dois povos estavam em guerra, o sinal de declaração de guerra era você pegar o arco e apontar a flecha para o inimigo. A gente pode ver tanto que é verdade isso, que agora teve naquela ilha que ninguém pode entrar, agora há pouco, e foi, acho que um missionário lá, entrou e mataram ele, lá perto da Indonésia, não é isso? É uma ilha perto da Indonésia, que é um povo totalmente desconectado do mundo. E depois veio, não sei, a polícia tentar resgatar esse corpo. E quando eles estavam se aproximando, o pessoal da ilha estava com arco e flecha apontando para eles. Não que eles iam atirar naquele momento, mas era um sinal declarado de guerra. Querendo dizer o seguinte, que mesmo dois povos que não conseguem se conectar entenderam muito bem a mensagem, que é o seguinte: não continua, porque se avançar vai ter guerra. A gente vai receber vocês na bala, no arco. Então você apontar um arco e flecha para alguém é sinal de guerra. Sempre foi. E quando a pessoa pegava o arco sem as flechas e levantava para cima o arco, era um sinal de paz. Então quando todo mundo levantava os seus arcos, o inimigo falava, ó, eles querem paz. É um sinal de paz. Então apontar flecha com arco e flecha é guerra. E levantar o arco para cima é um sinal de paz. Isso fala o Riscone. E essa é a ideia aqui, que o arco-íris é um arco virado para cima. Então é um sinal de paz. Que quando Deus olhar, tiver severidade, o mundo tá precisando de severidade, de destruição, ele vai olhar e vai lembrar a gente levantando o nosso arco para cima em sinal de paz, e Deus fala, não, então vamos ter paz. Então essa é a explicação do arco, que o arco está virado para cima. Terceira explicação é que todas as culturas do mundo, quando falam do dilúvio, falam que era uma guerra, eu já falei ao passado, guerra entre deuses, é como se fosse que os deuses tacaram flechas na terra e puniram o ser humano, que não tinha nada a ver com a ideia. Na verdade, tudo um capricho divino. E a princípio, então, a ideia é que o arco-íris deveria ser virado o arco para o outro lado, para a terra, apontando suas flechas para a terra. E Deus não. Deus ele fez um arco virado para cima. Querendo dizer que da parte de Deus, da parte divina, não existe uma questão de eu quero destruir a humanidade porque eu sou mal ou porque eu briguei. Não existe isso. Deus é único. Mas a ideia é que é o único que pode apontar flechas para alguém é o ser humano para Deus. E o arco-íris ele não tem flecha, ou seja, quer dizer que é um sinal de paz. Essa é a terceira explicação. Quarta explicação aqui é que a palavra kashti é a mesma raiz em hebraico de kasher, minha severidade, minha mão pesada, minha justiça. Então é isso, minha justiça eu botei na nuvem, na água, que é piedade, misericórdia. Ou seja, o meu sinal é sempre que eu tiver justiça e o mundo merece ser destruído, eu vou ter misericórdia. Esse é o nosso pacto, esse é o brit, isso que eu estou me comprometendo, Deus falando. E essa é a quarta explicação. E a quinta explicação, não pelo pshat, não é o simples, mas se a gente for ver o arco-íris, ele tem várias cores. Se não me engano, são 7 cores, mesmo número de mitzvot, que eram 7 mitzvot. São 7 cores, e a gente vai ver que a cor mais externa no arco é o vermelho, o mais vermelho de todos. E o vermelho é sangue, é a severidade. E o vermelho vai perdendo cor, e até que a cor mais interna de todas é a violeta, né? Que pelos sábios é a cor da piedade, da misericórdia. Então a gente vai ver que de vermelho vai virando azul e virando violeta, querendo dizer o seguinte, que mesmo quando Deus está vindo as coisas com severidade para o mundo, tem o arco e vai transformando em piedade. E vem com misericórdia para a gente, ou com piedade, com brahá, com bênção. Então essa é a explicação do arco. 14, será nas nuvens, uma nuvem sobre a terra, e eu vou ver a Keshet Be'anan, eu vou ver então esse arco na nuvem, Vezacharti, eu vou lembrar, Deus não lembra, não esquece, mas é a ideia, é um sinal. Et biriti, o meu pacto, Asher Beinil Venechem, entre eu e vocês. Interessante, que é tudo da parte divina, ele lembra, ele faz, o ser humano não precisa fazer nada. Isso quer dizer pacto, não precisa fazer nada, você já está no pacto. Ben kol nefesh chaya, entre todos os animais, bechol basar, toda a carne. Veloi yeod maim lamabur, nunca mais vai ter carne para o dilúvio, leshachet kol basar, para destruir toda a carne. Vehaitá keshet, e será esse arco beaná na nuvem, ureitia, e eu vou ver, é personificado, que Deus não vê. Liskor, para lembrar, também Deus não lembra, não tem isso de esquecer de lembrar. Berit, o olam é um pacto para sempre. Ben a Elohim, entre Deus, que criou o mundo, o Ben kol nefesh chaya, entre toda a vida, toda a alma vida,
toda alma viva, bechol basar, toda carne, asher la'aretz, que está sobre a terra. Vaiomer Elohim, falou Deus Elor para Noé, Zot, Ot, Abrit, esse é o sinal do pacto, Ashar Akimoti, que eu vou deixar de pé, Benil, Ven Kol Basar, entre eu e toda a carne, Asher la'aretz, que está sobre toda a terra. Então, essa é a ideia, e esses minutinhos finais que sobraram, eu vou chegar até onde eu cheguei lá na aula que eu dei ontem, e o vídeo ficou ruim. Vou explicar um pouco agora, só começar a explicar um pouco mais profundamente, mais especificamente, sobre essas 7 mitzvot do Bnei Noach. A gente viu que as mitzvot do Bnei Noach são 7. A gente pode dividir essas 7 mitzvot em 3 categorias. Quais são as 3 categorias? Vamos dizer, a primeira mitzvah é assassinato. Não, vamos começar de idolatria. Primeiro, idolatria. E a segunda é não amaldiçoar o nome de Deus. Então a gente vê que essas 2 mitzvot é o relacionamento entre o ser humano e Deus. O homem não pode fazer idolatria e não pode blasfemar. É entre o homem e Deus. Depois a gente pegar assassinato e roubo, é a relação entre o homem e o outro homem, e o ser humano, entre o homem e o próximo. Uma relação social. Se a gente pegar depois relações proibidas e não comer uma carne enquanto o animal está vivo, é uma relação entre o homem a si mesmo, uma relação interna. Por quê? O que é a relação proibida? Você se comporta como animal, você faz o que deseja, o seu instinto, com quem quiser, a humanidade vira um animal. Então o homem perde a sua humanidade, o seu raciocínio, o seu intelecto. Da mesma forma, comer um animal, que quando você come um animal está vivo, alguma coisa tão cruel, alguma coisa interna, e essa carne vai constituir o que você vai ser, que você se alimenta disso, e todo o seu corpo funciona através disso, ou seja, você vai ter essas energias, ou seja, alguma coisa interna entre o homem e si. E a 7ª mitzvah é o tribunal que garante que tudo funciona. Então a gente vê pelas 7 mitzvot o que Deus está preocupado. Deus está preocupado, através dessas 7 mitzvot, esses 7 preceitos, consertar o mundo em 3 aspectos. Entre o aspecto teológico, ou seja, entre o homem e Deus, o aspecto social, entre o homem, e o aspecto espiritual, entre o homem a si mesmo, a sua alma, a si mesmo. Então, são 3 vertentes do que Deus quer para toda a humanidade. Essas 7 mitzvot, embora sejam 7, na Guemará vão citar outras. Por exemplo, que a gente citou já na aula, ter filhos. É uma mitzvah também. Outras que, por exemplo, que a Torá conta você não comer o sangue de um animal enquanto está vivo. A gente citou hoje também. Mas também vai discutir sobre castrar, também seria uma proibição. Kishuf, qualquer tipo de bruxaria, magia negra, conexão com almas, é uma proibição para toda a humanidade. Kilayim, que é você juntar 2 espécies de animais diferentes e criar outra, ou juntar 2 tipos de árvores diferentes, também seria uma proibição para toda a humanidade. Matar o feto seria outra proibição. Então a própria Guemará cita outras proibições que também qualquer pessoa do mundo tem que cumprir. Então por que só 7? São mais. Sim, mas são 7, depende da definição do que você considera como uma das mitzvot, e através dessas definições são 7. Mas fora dessas definições a gente vê que também existem muitas outras. A gente vê que cada uma dessas 7 são compostas de várias subdivisões. Por exemplo, a gente viu que a relação proibida são 6 relações proibidas. Então pode ser 6. Em vez de o que a gente fala que é uma, que é a relação proibida, na verdade são 6. Por exemplo, idolatria. Para os judeus, por exemplo, tem 51 mitzvot sobre idolatria. Não que todas as idolatrias para os judeus são exatamente a idolatria que Deus exige de um não-judeu. Mas a gente vê que idolatria não é só uma coisa, tem várias mitzvot aqui dentro. Ou tribunal, são várias questões que tem que cuidar sobre empréstimo, prejuízo e pagar a dívida, são várias questões diferentes. Então, se você destrinchar, não dão só 7 mitzvot, dão muito mais. Se você pegar todos os comentaristas que escreveram sobre isso, a gente vê então que Deus exige da humanidade não 7 mitzvot, mas 49 mitzvot. São 49 preceitos que Deus exige de toda a humanidade. Tem uma Guemará que fala que são 30, tem outra que fala que são 20. Acrescenta, além disso, também outras 3. A primeira é que é proibido você fazer uma ketubá, ou seja, um contrato de casamento
entre homens, é uma outra proibição. Existe uma segunda proibição que é proibido você vender num mercado carne humana, é uma segunda proibição. E uma terceira que também é proibido desprezar a Torá. Então tem outras 3 proibições também para toda a humanidade, de acordo com algumas explicações. Então a gente vai ver que é muito amplo aqui, tá? E a pergunta que vai ficar, que eu vou explicar na aula que vem, é se essas 7 mitzvot é o mínimo que Deus exige da humanidade ou é o máximo? Querendo dizer o seguinte, no mínimo tem que cumprir essas 7. Mas outras são muito bem-vindas. Por exemplo, um não-judeu pode dar caridade? Pode respeitar o pai e a mãe? Pode rezar? A princípio, sim. Mas não está dentro das 7. Então, se você dizer que é o máximo, só pode essas 7 nada mais, como ficam esses aspectos? Como ficam essas outras mitzvot, então, se ele quer fazer? Ou não. Ou é o máximo, ou seja, só faz essas 7, pronto, e aí já está ok, tudo bem. Isso a gente vai ver a aula que vem. Agora, outro ponto que eu quero explicar aqui é que, a princípio, o senso comum, quando não estudado no direito, parece que essas 7 mitzvot têm a ver com o ser humano, só a vida individual de uma pessoa. Ou seja, eu quero melhorar, eu vou cumprir essas 7 mitzvot. Mas o outro não está cumprindo. Tipo, pena que ainda não... A pessoa é um assassino, é uma pessoa imoral, que trai a esposa, que não sei o que lá. Pena. É alguma coisa boa. Eu vou me elevar como ser humano, no âmbito do indivíduo. Mas se a gente prestar atenção, essas 7 mitzvot não são individuais. Deus não está dando para um indivíduo. Mas Deus está dando para um coletivo, para uma nação, para um país, para um estado, para um governo. Vamos entender. Se a gente pegar assassinato, relações proibidas, roubo, comer os animais, idolatria e amaldiçoar o nome de Deus, tudo bem. A gente pode entender, é só o indivíduo. Tudo é ele, faz ou não faz. Mas se a gente parar na mitzvah de dinim, de tribunais, como uma pessoa vai fazer um tribunal na sua cidade para julgar só ele? Ou só quem cumpre esses preceitos porque está a fim de cumprir? Então, se tem uma obrigação que Deus deu para toda a humanidade, que em cada cidade e cidade tem que ter um tribunal, é obrigado a dizer que o que Deus espera da humanidade não é que pessoas cumpram isso, mas é que cada nação que existe do mundo seja pautado nesses valores. São 7 valores básicos de qualquer nação do mundo. A ponto que o tribunal leva em conta esses 7 valores. Ou seja, são mitzvot coletivos. O que Deus espera da humanidade não é somente que pessoas específicas se elevem, mas que toda a humanidade, em questão coletiva, também se eleve. Como um coletivo, que é muito maior do que uma soma de indivíduos. Assim como a gente espera em breve que a Constituição do povo judeu aqui em Israel seja através exatamente 100% da Torá e não uma cópia do que a Constituição da Inglaterra e por aí vai. A gente se espera também num futuro que toda a humanidade, cada país tenha a sua legislação pautada também nas leis do Bnei Noach. Ou seja, não só a pessoa virar Bnei Noach, mas que o país se comporte de forma Bnei Noach. Isso é talvez o que Deus espera da humanidade. É uma humanidade, vamos dizer assim, mínima para ter um mundo de paz. Antes disso, não tem como ter paz na humanidade. Vai ter guerra. Isso quem está falando isso não sou eu. São as profecias. Vamos ver aqui 2 profecias. A primeira é em Zacarias, Zechariah, capítulo 14, versículo 9. Não, desculpa, não é esse não. Desculpa, não é esse. Vamos ver, aqui. Zacarias, depois eu vou ler, onde é? Um segundo, perdi aqui, achei. Isaías, capítulo 2, versículo 15. 15 ao 25, calma, versículo... Não, vamos lá. Agora, Isaías, capítulo 2, vamos começar do início.
palavras proféticas pronunciadas por Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Agora, versículo 2. E ocorrerá no fim dos dias, ou seja, depois de Mashiach, que o monte da casa do Eterno, ou seja, onde vai ser construído o Beit HaMikdash, que é o Har HaMoriah, o Har HaBait, em cima onde tem o Muro das Lamentações, se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas, e a ele afluirão todas as nações. Ou seja, naquela época, todas as nações do mundo vão vir visitar a casa do Eterno, em Jerusalém. Aqui não está dizendo todos os justos, ou todas as pessoas das nações. Está querendo dizer todas as nações. Quando fala nação, é uma questão coletiva. Todos os chefes de estados, por exemplo. Todos os governantes, todos os reis, todos os povos, como comunidade. E a ele irão, a Deus irão muitos povos, ou seja, o povo, e dirão, vinde e ascenderemos as montanhas do Eterno. Vamos ascender a montanha do Eterno, a casa de Deus Jacó, reconhecendo que é a casa do Deus Jacó, ou seja, de Israel. Ele nos ensinará seus caminhos, e assim Deus vai ensinar para a gente os caminhos dele, ou seja, os preceitos, e por eles seguiremos, e assim cumpriremos as mitzvot. Pois de Sion virá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Porque do monte Sião vai vir a Torá, e de Jerusalém as palavras de Deus. Em hebraico, muito famoso, que Mitzion Tetze Torá, Udvar Hashem Yerushalayim, que é um versículo super conhecido. E ninguém se atenta para esse versículo, que na verdade, na profecia, no contexto, são os goim, os não-judeus que estão falando desse versículo. Não são os judeus que falam, que de Jerusalém vai vir a Torá. Não. Essa frase são os não-judeus que no futuro vão falar que de Sião vai vir a Torá e as palavras do Eterno de Jerusalém. Para quem? Para eles, para todo mundo. Ou seja, que no futuro o mundo inteiro vai ter a Torá e as mitzvot. Ou seja, que cada nação e nação vai ter o seu tribunal de justiça pautado na Torá, e a norma, o normativo da constituição de cada país vão ser as mitzvot Bnei Noach, pelo menos. Essa é a ideia. Ele, Deus, orientará as causas entre as nações, e a partir daí as questões diplomáticas entre um país e outro vai ser orientada pelas palavras de Deus, pelos preceitos. E estabelecerá suas decisões entre muitos povos. E aí então um povo vai poder conversar em paz com o outro. Converterão então suas espadas em arado e suas lanças em foices. E aí vai acabar a guerra. Só então vai acabar a guerra. Porque não vai poder mais assassinato, não vai poder mais idolatria, não vai poder mais relações proibidas. E só aí vai ter um mundo de paz. E cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais aprenderão a arte da guerra, e nunca mais vai se ver guerra no mundo. Então a gente vê que essa questão que está florescendo na nossa época, de ter mais Bnei Noach, mais pessoas querendo pelo menos essas mitzvot, é um início de algo muito grandioso que vai existir no futuro, que daí vai chegar a paz. Muitos filósofos ficam pensando como vai ter paz, muitos diplomatas, muitos chefes de governo, como vai ter paz, e ideologias e não sei o que lá. Como o Rav Hirschman, sabe, que viveu o século passado, falou que esse sonho socialista, comunista que existiu é só uma pontinha do que na verdade pode existir quando a humanidade aderir para ela as leis de Bnei Noach. Ou seja, Bnei Noach não é só para o indivíduo, mas é para a humanidade, é para as nações, é para o povo e depois para o mundo inteiro. Essa é a ideia aqui. E outro trecho para a gente terminar que eu queria citar é em Zacarias 2,15. Zacarias 2,15. Um segundo. Zacarias 2,15. Naquele dia, também, quando chegar a Mashiach, muitas nações se unirão ao Eterno. Muitos povos, não pessoas, nações. Como, por exemplo, os brasileiros. Os brasileiros se unirão com o Eterno. O país Brasil vai se unir com o Eterno. Todas elas constituirão o meu povo. E todas elas, então, vão ser o meu povo. Eu perdi um pouco o contexto, vou falar uma frase antes. Ou seja, no Zacarias 2,14. Canta e regozija-te, ó filha de Sion, fique feliz, filha de Sion, ou seja, povo de Israel, porque eis que virei para morar em teu meio, diz o Eterno, porque eu vou morar entre vocês. Ou seja, aqui está dizendo na época que for construído
o grande templo em Israel, o Beit HaMikdash. É quando a presença divina vai morar com o povo judeu. Ou seja, quando o povo judeu conseguir construir finalmente lá na montanha, no Harabait, onde era o Beit HaMikdash, construir lá o Beit HaMikdash, então Deus vai morar com o povo judeu. E aí, assim, naquele dia, muitas nações se unirão ao Eterno. E quando tiver o Beit HaMikdash, muitas nações vão se unir a Deus também através do Beit HaMikdash dos judeus. Todos eles constituirão o meu povo. E aí todas essas nações vão ser chamadas também de Deus por meu povo. Ou seja, enquanto hoje Deus chama o povo judeu de meu povo, que a gente tem os judeus têm uma conexão mais especial com Deus, no futuro todas as nações vão ter um nível do povo judeu também. Todas vão ser consideradas o meu povo, vai ter uma conexão direta com Deus e vai ser o povo de Deus também. E habitarei no meio de ti e saberás que o Eterno dos Exércitos me enviou a ti. E ele vai habitar para quem? No meio de cada nação. Querendo aqui talvez aludir de uma época ainda um pouco distante, que depois que que os judeus construíram o Beit HaMikdash em Israel, talvez pode ser que cada país vai construir seu próprio Beit HaMikdash no seu país. Então vai ter um templo de Deus no Brasil, outro nos Estados Unidos, na Argentina, na China, na Rússia, na África do Sul, na Tanzânia, em tudo que é país, cada povo vai ter o seu templo. Ou seja, não vai existir só um Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash dos judeus vai ser o primeiro. Mas depois deles e todos os povos forem visitar e ver o que é o Beit HaMikdash, pode ser que vai existir um processo de elevação do mundo inteiro, a ponto que cada nação vai virar também um povo escolhido por Deus, e cada povo vai poder construir para si o seu templo, para ter um relacionamento, e assim Deus, a presença divina, vai habitar também para cada povo. Isso está falando nas profecias. E o Eterno tornará Judá sua herança e a parte de sua terra santa, e Jerusalém será novamente sua escolhida. Ou seja, outra ideia aqui, então, que todos os povos têm uma missão muito maior do que a gente vê hoje em dia, ou até pensa em adquirir outro dia, mas tudo já está aqui nas profecias, a ideia. Então eu vou terminar a aula de hoje só citando uma alahá, uma lei do Maimônides, que é no final das alahot sobre Shemitah, o ano sabático e Yovel, e o jubileu. É a última alahá do capítulo 13, alahá 13. Que na 12 ele está falando sobre a tribo de Levi, que ela é diferente de todas as outras tribos. Que Deus ele deu muitas mitzvot, que não deu terra para a tribo de Levi, porque Levi serve ao templo. E aí tem muitas mitzvot que a gente tem que dar dinheiro ou parte da plantação e dízimo para a tribo de Levi. Ou seja, que Deus ampara a tribo de Levi. E aí chega no 13, e olha o que o Maimônides escreve, que é uma alahá, Veló shevet Levi bilvad. E não somente a tribo de Levi tem é mais elevada. Ela kol ish veish, mikol baei olam. Mas cada homem, cada pessoa de cada lugar do mundo, ou seja, qualquer pessoa, judeu ou não, asher nidvar ucho oto veoviu mideo leavdel lamod lefnei Hashem, mas cada pessoa que tiver um espírito generoso, que vai entender que tem que se separar e ficar perante Deus para lechartol leovdo ledaat et Hashem, para servir a Deus e ser um servo de Deus e para conhecer Deus. Ou seja, o que quer dizer? O que é servir a Deus e conhecer Deus? É a prática das mitzvot, dos preceitos, e também o estudo da Torá, que é assim que se conhece Deus. Então, cada pessoa que entender que tem que cumprir as mitzvot e estudar a Torá, ve'alach yashar, e andar correto, ou seja, com ética, com moral, que Moshe asa Elohim, a Elohim, da forma que Deus pede para fazer, o farak me'al tzevarav al cheshbonot arabim asher beakshu bnei adam, e tirar sobre o seu jugo vários tipos de cálculos que o ser humano fica pensando um monte de besteira, coisas inúteis, e tirar sobre isso da sua vida, dessas coisas inúteis. Arei zeh nikdash kodesh kodashim. Essa pessoa, ela é santificada como o lugar santo dos santos. Nikdash kodesh kodashim. Veiê Hashem Reko, e Deus será a sua porção, Venachalato, e a sua herança, Leolam, para sempre, o Olmei Olamim, e para sempre do sempre, Veske Loba Olamazé, e Deus vai dar para ele tudo nesse mundo que ele precise,
Davara maspiklo, tudo que ele necessite, que Moshe Zachal e Kohanim Levim, da mesma forma que ele deu para os Kohanim e para os Levim, para os sacerdotes e para os levitas. Arei David, como David Amélia falou, Hashem anat chelki v'kosi atah tomecha gorali, que Deus, você é a minha porção. Mais ou menos isso. Então daqui o Maimonides escreve claramente que não só os judeus podem se elevar, não só o Levi, não só o Cohen, não só o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, mas cada pessoa que existe no mundo, judeu ou não, que queira ir no caminho de Deus, cumprir os preceitos, estudar a Torá e se comportar de forma ética e moral equilibrada, essa pessoa é santificada como santo dos santos. O que ele quer dizer santificada como santo dos santos? É a mesma expressão que a Torá usa em Crônicas para a morte do Aharon, irmão de Moshe, que era o sumo sacerdote. Querendo dizer o seguinte, que essa pessoa vai ter um nível de um sumo sacerdote. E daqui nossos sábios falam Rabi Meir na Guimará, em alguns lugares, que a gente aprende que um não-judeu que estuda a Torá, ele é como um sumo sacerdote, como um Kohen Gadol também. Ele é elevado como um Kohen Gadol. Então daqui a gente vê que a elevação espiritual e conexão com Deus está aberta para toda a humanidade. Mas ela começa das 7 mitzvot Bnei Noah. Agora, para ver mais especificamente o que um Bnei Noah pode cumprir, o que pode estudar, o que não pode cumprir, o que não pode estudar e desenvolver um pouco esse tema, a gente continua, então, aula que vem. Se você assistiu até aqui, tem assistido os meus vídeos, por favor, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos, nos grupos de WhatsApp, também aqui no Facebook e no YouTube. Curte, comenta, ativa as notificações, se inscreva no canal. Qualquer pergunta pode fazer nos comentários. É isso, então até semana que vem.